Olá, graça e paz. Esse é o nosso programa Conexão Feminina. Esse é um espaço especial para conversarmos sobre temas que fortalecem a nossa caminhada de fé, que nos ajudam a viver segundo o propósito de Deus e a conhecer pessoas que nos inspiram através do seu trabalho e através da sua fé. Eu sou Eliane e estou muito feliz de estar nesse quadro, Eu Missionária, Eu Missional, e você é muito bem-vinda. E desde já eu te convido a comentar, a compartilhar esse link para todas as pessoas que você conhece, para que elas possam acessar esse programa. O programa de hoje está imperdível, você vai conhecer uma mulher muito especial, uma mulher de Deus que trabalha com muita alegria para o Senhor. Eu também te convido a se inscrever. Se você ainda não é inscrito do canal da TV Viva Promessa, se inscreva aí rapidinho, faça isso nessa hora. E também você pode colaborar com o projeto Amigos da Missão. Esse projeto visa colaborar com a TV Viva Promessa para que ela continue levando o Evangelho a todas as pessoas. E para contribuir com esse projeto, basta, use a chave Pix, sou@amigosdamissão.org. Também tem aqui na tela o QR Code. Nós contamos com você, a gente volta já já com a nossa convidada. Estamos de volta ao nosso programa e agora chegou a hora de conhecermos a nossa convidada. Ela está bem longe daqui, mas é uma grande alegria tê-la nesse programa, ouvir as suas histórias, ouvir o seu testemunho. Diaconisa Francinete, seja muito bem-vinda no nome de Jesus. Eu gostaria que a senhora falasse para nós o seu nome completo, o nome do seu esposo, o nome dos seus filhos, o lugar que a senhora mora, de onde a senhora é, a igreja que a senhora congrega. Fique muito à vontade, minha querida. Olá, paz do Senhor para todos. Eu também estou muito feliz em poder contribuir com esse programa, que é muito importante para a igreja, para o mundo inteiro. Eu me chamo Francinete, apelido, mas meu nome mesmo é Francisca Silva de Aguiar. Mas todo mundo me conhece por Francinete. E meu esposo é José Ayrton, eu tenho 2 filhos, o Tarelli e a Adeluma, tenho 2 netinhos, a Sofia e o Vinícius, tenho um genro, Ediclei, tenho uma nora, maravilhosos, todos são maravilhosos, E eu dou graças a Deus pela minha família é uma família unida, abençoada, e eu estou aqui para falar daquilo que eu vivo. Eu congrego na Igreja de Conquista, lá no bairro da Conquista. Eu me converti lá na Igreja Central, mas eu estou morando lá em Conquista. E lá a gente exerce o trabalho do Senhor. Amém. Da onde a senhora é? Qual lugar que a senhora mora? E que região, minha irmã? Eu moro no bairro, o bairro é Conquista, Travessa Resistência, 419, a cidade de Santarém. Santarém, olha só. No programa passado, nós tivemos aqui a missionária Maiane, que já foi de Santarém e mora aqui agora em São Paulo, e é uma grande alegria, viu? Povo abençoado, esse povo de Santarém, minha irmã? Amém. Minha querida, a senhora é líder de base missionária, E fica também no bairro da Conquista? Na minha casa funciona. Na sua casa. Olha, que bênção. Glória a Deus. Então a senhora, ao mesmo tempo, é a líder e é a anfitriã também, Glória a Deus. Isso. Então é sobre isso que a gente quer falar nesse programa. É uma forma da gente incentivar outras mulheres a se envolverem, a se engajar na missão de Deus,
pois o testemunho da senhora acaba falando muito alto, né? Nós recebemos o testemunho da senhora, assim, de uma mulher que é batalhadora, de uma mulher que está à frente do trabalho, que não mede esforços para fazer a obra do Senhor. Mas antes da gente entrar nessa história de como a senhora exerce, né, esse chamado, nós gostaríamos de saber, diaconisa, como foi que a senhora conheceu o Senhor Jesus? Qual foi o momento da sua conversão? Foi um momento não muito bom, né? Mas que era um momento que Deus queria me chamar, então eu entendo como chamado. Eu vou contar aqui resumidamente, né? Eu fiquei depressiva, nós éramos funcionários, eu e meu esposo, a gente resolveu montar um negócio, sair do emprego e montar um negócio. E nós montamos lá perto da casa da irmã Maria do Carmo, né? A nossa saudosa diaconisa Maria do Carmo. E eu fiquei depressiva, muito mal, e ela ficou sabendo porque ela era minha cliente, né? Então eu acabei contando para ela. E a partir do dia que ela percebeu que eu estava com depressão, ela começou a me ajudar. Ela começou a me visitar, a orar comigo, a fazer estudo. Eu concordei com ela que eu queria fazer estudo. E olha o livrinho que ela usava. Olha. Eu uso até hoje, Sim. Né, com muita alegria. Era muito especial o que ela fazia. Ela pegava, tirava uma cópia para mim e outra para ela. Ela levava. E eu ia arquivando ali, guardando tudinho, já com o pensamento. Isso aqui eu vou usar. Eu também vou fazer assim. E aí sim, minha irmã passou o estudo, me visitou. Só que assim, ela não ficava me chamando para ir para a igreja. Com certeza era o sonho dela. Mas ela orava por mim, né? Ela orava por mim. As meninas, as filhas, elas tinham mais assim, vontade que eu fosse. Mas eu pensei assim, meu marido era de uma outra denominação e eu tinha um comércio. Eu já sabia que o sábado era o dia que mais vendia, né? Então, se tornou uma barreira. Não vou acabar não. Lá não dá certo, né? Meu marido não vai concordar e eu não vou fechar esse comércio dia de sábado, porque é o dia que eu vendo mais. Agora, eu vou logo dizer para vocês, nunca perdi nada. Só ganhei fechando o comércio no sábado. Glória a Deus. Só ganhei, só bênção. E aí, sim, ela parou, né? Terminou o estudo, mas sempre que eu me sentia mal, eu corria lá. E ela levava na igreja, os pastores oravam. Quando eu chegava em casa, voltava tudo. Eu ia deitar, aí tipo uma bola na minha cabeça. Aí pronto, eu alvoroçava. Tudo que a gente ganhava durante o dia, meu marido gastava de gasolina à noite andando comigo. Porque eu não queria ficar em casa. Eu ficava passando mal, e queria me matar, queria fazer qualquer coisa para aliviar aquele sofrimento. Tanto que minhas clientes, elas sofreram muito comigo. Sim. Eu lembro que tinha uma senhora, eu sabia que ela tinha problema de coração. Era a única casa que eu não podia ir lá, 2 horas da manhã. E eu fui, 2 horas da manhã, bater na casa dessa mulher, porque eu sabia que ela tinha várias plantinhas que podia fazer chá para mim. Aí eu cheguei lá, Dona Maria, faça um chá, eu estou me sentindo muito mal, faça um chá. E eu nem conseguia tomar o chá, já saía. E essa época tinha racionamento de energia aqui em Santarém. E era pior, chegar aquela hora que faltava energia, eu passava mal, né? Sofria muito, tudo escuro. Aí foi assim. Aí eu viajei, fui lá com a minha mãe, fiz tratamento, fiquei quase 2 meses fora de casa, procurando a medicina, procurando ajuda, e voltei. Quando eu voltei, eu estava pior. Estava no auge da depressão, eu não sabia mais o que fazer. Eu sabia todas as pessoas tentando me ajudar e nada. Aí um certo dia nós saímos, eu com meu marido, estava faltando energia. Aí
Diaconisa, eu vi tudo escurecer. Sim. Eu vi tudo escuro, tudo estava se acabando naquele momento, eu não tinha visão. Mas, por um lado, e isso, nesse decorrer, eu visitei muitas igrejas. As pessoas me levavam, né, porque queriam ver eu ser curada. Aí eu fui em várias igrejas. Eu já tinha visitado quase todas as denominações aqui de Santarém. Sim. Mas só que nesse dia que escureceu tudo, o Senhor me mostrou, tu vai. É para lá que tu vai, é lá que você tem que me servir. E esse foi o momento que aquele versículo, que até hoje esse versículo me traz um ensinamento muito grande. Não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Foi ele que me chamou. Foi com mão poderosa. E aí, Diaconisa, a partir daí, eu comecei a ir para a igreja. Logo na primeira vez que a igreja abriu, eu estava lá. Sim. Eu tinha prometido para o Senhor que eu ia para lá. Aí começou. Eu fui sendo liberta, fui congregando. E eu lembro que na época a igreja lá na Central tinha vários grupos. Que eu só lembro o que a irmã Maria do Carmo liderava, que era luta e guerra. Sim. Aí eu entrei logo nesse grupo e passei a caminhar com a irmã. Onde ela ia fazer estudo bíblico, eu ia com ela. Ela me avisava, olha, vou fazer estudo em tal lugar. E eu estava lá, do lado dela, aprendendo. Eu aprendi demais. A minha vida assim de Bíblia que eu tenho, de ensinamento, de como passar um estudo bíblico, eu aprendi tudo com ela. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dela. E o meu esposo, ele ficou muito feliz, porque ele sempre dizia, se tiver uma segunda igreja, vai ser a Adventista da Promessa. E Deus me presenteou no dia do meu aniversário, meu marido, depois de 10 anos, tá? Uhum. Depois de 10 anos, meu marido me presenteou, ele aderiu nesse dia, eu nem sabia. Glória eu nem Deus. Sabia, ele aderiu à igreja no dia do meu aniversário. Não é maravilhoso? Né? Presente que você fica orando, né? E a gente sabe pela palavra, né, que uma casa dividida não prospera. E eu tinha muita vontade, apesar da gente não tinha problema, a gente não ficava brigando por causa de doutrina, mas eu tinha muita vontade que a gente se unisse, né? E para a glória de Deus, a gente nos unimos na mesma... Amém. Que lindo. Que lindo, Diaconisa. A senhora teve uma discipuladora, né, de fato, né, a irmã Maria do Carmo. Eu tive o prazer de conhecê-la num congresso alguns anos atrás, uma bênção, né, uma mulher de Deus que deixou frutos, né, para a glória de Deus. Que lindo, viu? Deus é bom demais e Ele é o único caminho, né? E a senhora não só... encontrou a cura, mas a senhora encontrou o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, isso é maravilhoso. Salvação. A salvação, com certeza, Ele é o Salvador, né? E a partir de que momento a senhora sentiu o chamado para liderar uma base missionária, né? Por que a senhora decidiu se envolver nessa obra? Não, a questão da base, assim, o grupo de estudo sempre aconteceu na minha casa. Sim. Mesmo antes do projeto ser oficializado, sempre teve grupo de estudo. E na minha casa, eu marcava na casa de algum cliente para a gente fazer estudo. Aí tinha um missionário, acompanhava. Na época do pastor Alessio, sim, ele ia na minha casa ministrar, porque o meu desejo era alguém que fosse capaz de ajudar meu esposo a entender, né? Entender a doutrina, para que ele aceitasse a doutrina. Então, eu sou muito grata ao pastor Alessio também, que ele ajudou demais com meus filhos, com meu esposo. Então, ele também foi uma pessoa de muita influência na nossa vida, na nossa família. Amém. E aí foi a partir desse momento que a senhora começou? Foi. Desde que eu vim para o bairro lá, para o meu bairro, a gente começou a trabalhar. Tanto é que aquele irmão que eu mostrei para você, que ele tem 80 anos,
ele é um dos primeiros, né, da Sim. base. Desde o pastor Alessio, desde a época que a gente começou a ter pequeno grupo, Uhum. aí você pode imaginar quando veio esse projeto, a minha alegria, que Sim, agora era um projeto, né, oficial da igreja, sim. que nós precisamos valorizar. Ele é o meio de trazer as pessoas, que às Amém. vezes vão para a igreja, né? Mas logo, mas para o pequeno grupo eles vão, porque é um ambiente que a pessoa se sente mais à vontade, né? Então eu tenho até o testemunho do primeiro dia, eu vou falar, Sim. do primeiro dia da base oficial, né? Para acontecer a base, você sabe que tem todo um preparatório, tem oração, tem tudo lá esquematizado. E o pastor, antes de começar a base, ele teria que passar em todas as casas para orar pela primeira base. Sim. Então, todas as bases ele teria que passar para orar. E tinha uma pessoa que era da minha família que trabalhava comigo, minha cunhada, que o nome dela é Jéssica. Eu tinha muita. A Jéssica era católica praticante. Eu tinha muita vontade de convidar a Jéssica para ir para a igreja, mas eu não conseguia. Mas como que eu vou chamar ela, né? Aquela barreira, aquela timidez, aquela vergonha. E quando surgiu o momento da base, eu disse, agora. Agora eu convido a Jéssica, porque eu sei que ela vai participar do grupo. Aí, irmã, no dia da reunião, já tudo pronto, tudo arrumado, e a gente organiza tudo antes, tudo ok. Aí meu irmão me liga que a Jéssica estava passando Hum. mal no hospital, né? E aí já veio aquela tristeza, né? O Senhor, né? A Jéssica não vai poder participar. E aí eu comecei a me preocupar. Aí novamente ele falou, tô levando a Jéssica para o hospital de novo. Ela está muito ruim. Aí eu pensei, vou chamar o pastor. Vou chamar o pastor para orar pela Jéssica. Aí eu falei pro meu irmão, traz a Jéssica para cá, para minha casa. Aí eu liguei pro pastor, ainda não estava na hora da base, e o Sim. pastor veio imediatamente e orou pela Jéssica. A Jéssica não estava conseguindo engolir nada, estava mal mesmo. Sim. Aí o pastor orou pela Jéssica e Deus operou. A Jéssica foi curada Glória a e Deus. a glória de Deus. E aí foi um momento de que Deus mostrou, né? Eu estou nesse negócio, né? Eu estou com vocês, né? Façam que eu vou estar com vocês, né? Amém. Foi essa a resposta de Deus para mim, né? Aqui eu vou operar, aqui eu vou curar, aqui Glória a eu vou Deus. salvar, aqui eu vou libertar. Foi isso que veio, né? E na próxima reunião, ela ficou lá na minha casinha, e na próxima reunião ela já participou. Hoje, para a glória de Deus, a Jéssica é uma contribuidora, ela é secretária da igreja, Glória a né? E Deus. trabalha com o MCA da igreja, é do grupo de louvor, líder do grupo de louvor. Então, são os frutos, né? Essa aí Uhum. que é os frutos que nos alegra, que Deus nos mostra, né? Que não é vão o nosso trabalho. Sim. Que bênção, lindo testemunho, viu, Diaconisa? Maravilhoso. Então, assim, desde sempre, a senhora sempre teve estudo na sua casa e foi uma bênção de Deus esse projeto, né, das bases missionárias, que aí a senhora também teve mais ousadia, né, para convidar e para se engajar mesmo, né, nesse projeto. Com certeza, mais apoio, né? Mais Mais apoio, apoio, né? isso mesmo. Muito bom. O projeto é ótimo. É isso Glória que a eu falei Deus. para você. O Sim, projeto é ótimo. Se a igreja abraçasse mesmo com o intuito, né, de sim. pregar o evangelho, e se a gente conseguisse fazer o que o projeto manda, né, se a gente, como o pastor Josmo fala, né, dentro da orientação, Dá dá certo certo, o né? É projeto. isso mesmo. É isso mesmo. Então, minha irmã, como líder de base, eu queria que você contasse sobre o funcionamento, né? Como funcionam os encontros, quantas vezes na semana, né? Como a senhora faz? Quem é que convida as pessoas para estar aí? A senhora mesma ou as pessoas que participam da base?
A base ela funciona aos sábados, né? Às 5 da tarde. Sim, E geralmente os convidados são meus clientes, sim, né? Assim como eu fui liberta lá no outro comércio, no outro bairro, sim, eu fui para esse outro bairro e geralmente ou vizinho ou cliente. sim. A gente trabalha convidando. Por exemplo, domingo foi um rapaz lá na igreja e ele, a primeira vez, ele disse, irmão, está com 3 anos que a senhora prega para mim. E eu, Olha, que eu venho. Outra situação, um outro rapaz que era vizinho, que está com 15 anos, que sim. ele aceitou Jesus e batizou, só que ele viajou, estava para o Uhum. garimpo, e essa semana ele chegou. Ele nos procurou, foi lá em casa, ele gosta muito do meu esposo, nos procurou e disse, irmã, já me convidaram para ir para todo quanto é igreja, mas eu não quero ir, irmã, eu quero ir para lá, onde vocês congregam, onde eu fui batizado, né? Glória a Deus. Aí perguntou o horário dos cultos e domingo ele estava lá, né? Aí eu sempre, diaconisa, eu penso muito naquele versículo lá da Samaritana, né? Sim. João 4:42. Uhum. A Samaritana, ela saiu, né? Ela foi pregar, ela largou ali, já saiu, ela já tinha tido um encontro com Jesus e ela foi espalhar essa notícia. Sim. E ali a Bíblia diz que muitos samaritanos eles foram salvos, né? E lá no 42 eles vão dizer para a samaritana, olha, a gente crê nele agora, não é só porque você falou, a gente crê nele é porque a gente viu o que ele faz. Glória a Nós Deus. acreditamos que ele é o Salvador, que ele é o Amém. Cristo que havia de vir. Então, os nossos discípulos, quando eles alcançam essa dimensão, não foi a irmã Francinete, né? Sim. Então ele volta, ele retorna para o aprisco do Senhor, porque ele creu no Jesus, né? A palavra foi transmitida, mas o poder é de É Jesus. isso Uma, mesmo. uma palavra que muito me identifico é com a palavra do semeador. Quando eu fico triste, quando eu evangelizo alguém e Aham. essa pessoa retorna ou não vai mais, eu me apego na palavra. E me alegro com a terra boa. Né? Sim. Obrigado, Senhor, porque teve terra boa. Né? Sim. Então, um pregador do evangelho, um missionário, Jesus deixou bem claro, você vai semear. Quem vai dar o crescimento? Né? O agricultor, ele planta e vai aguardar. Ele não Sim. tem o poder de fazer a árvore, né, frutificar, Sim. crescer. O poder é de Deus. Mas se o agricultor não plantar, não vai ter colheita. Não vai ter. É Porque verdade. é preciso plantar. E é isso que nós precisamos fazer. Semear, plantar, que o resultado vem. Que Amém? lindo, amém. Glória a Deus, é isso mesmo. A palavra que a senhora citou, né, da mulher samaritana, é um texto que eu gosto muito também, né? Então, a partir do momento que essa mulher conheceu Jesus, ela não precisou que Jesus falasse para ela, vai pregar agora, né? Vai avisar, não. Ela teve um sentimento de tanta alegria, né? Que ela se compadeceu, ela sentiu, ela teve esse senso de urgência de pregar o evangelho, né? Assim como ela encontrou Jesus, ela queria que as outras pessoas encontrassem Jesus. E nós somos só um canal mesmo, né, diaconisa, para levar as pessoas ao Salvador, né? E quando a pessoa conhece, é tudo que ela precisava na vida, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Minha irmã, a gente sabe que assim é muito lindo esse trabalho de pregar o evangelho, de liderar uma base. Mas a gente sabe que não é fácil também. A senhora é uma dona de casa, esposa, mãe, comerciante, né? Então, assim, há muitos desafios para se colocar à disposição na obra do Senhor, né? E eu queria que a senhora compartilhasse com a gente quais são os desafios que a senhora enfrenta no dia a dia para continuar esse trabalho. Sim, eu sempre separo terça-feira à tarde, que é o dia que Sim, tem
Educação, do Ministério de Mulheres. Eu sempre preparo terça tarde para fazer o trabalho do Senhor, visitar, fazer alguma coisa, até o relatório, porque eu sou tesoureira da igreja, eu sempre tiro a terça-feira para fazer. E eu sei, não é fácil, né? Eu tenho um esposo cadeirante, às vezes eu não durmo a noite inteira, ele é criança, né? Às vezes ele me chama até para abrir a porta, né? Do quarto. Eu tenho que atender isso, né? Porque está sendo uma necessidade dele que ele não pode fazer. E muitas vezes eu não consigo mais dormir. Aí eu fico, né, até amanhecer o dia e a batalha do comércio e o dia a dia, como você diz, e às vezes uma irmã, ela me falou assim, irmã, eu tenho tanta vontade de conversar com a senhora, mas a senhora não tem tempo. Eu tenho, se você quiser, marca já já. Então é assim, né, é o tempo, é a gente que faz, né? Sim. Nada é mais importante do que pessoas. Nada. Sim, verdade. Nada é mais importante do que pessoas. Às vezes a pessoa está com um pensamento ruim, de repente você consegue mudar o pensamento dela, né? Sim. Aí eu falando em relação a líder de base. Sim. São muitas dificuldades. Tem dificuldade para formar novos líderes, né? E eu pensando assim, olha, um líder de base, ele é pastor, ele é médico, ele é psicólogo, ele é delegado, ele é tudo. Você acredita? Uma história aqui rapidinho. Um dia, uma irmã, que ela tinha chegado recente na igreja, ela era de uma outra denominação. E ela estava cuidando de uma pessoa uma jovem depressiva. Aí essa irmã me liga, ó, irmã, vem agora aqui, irmã Francinete, que a fulana está com a faca na mão para se matar. Eu sei que quem quer se matar não vai fazer esse tipo de ameaça, né? Mas era um caso que, tipo assim, Senhor, eu vou, é um caso de risco. Mas se eu não for, Senhor, eu estou me acovardando. O que a irmã vai pensar de mim, né? Eu estou com medo. E Senhor, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que tu vai comigo lá. Aí eu fui, irmã, eu larguei o caixa lá, chamei alguém. E eu fui, no caminho eu fui, Senhor, sabe que eu não tenho condição. Eu não tenho condição de resolver a situação, não. Alguém que está perturbado, com uma faca na mão, eu não tenho condição de chegar perto dela e tomar essa faca. Mas eu sei que tu tens poder para desfazer esse mal. Aí quando eu cheguei lá, irmã, já estava tudo resolvido. Não tinha a minha faca, estava deitada, a irmã já tinha orado, e eu só orei novamente com elas. E é assim, né? Se Deus, ele é maravilhoso, ele cuida de nós. Então, sempre conversava com o pastor Cláudio, né? Tinha situações que o pastor nem ficava sabendo. Sim. A gente resolve por ali mesmo e resolve. Só quando é mesmo bem difícil é que a gente chama o pastor. Mas o resto a gente resolve. Que bênção. São desafios, mas que o Senhor sempre dá graça, né, minha irmã? Sempre dá graça para resolver. E eu acho que uma coisa que a senhora colocou aí, a gente aprende muito, é a dependência de Deus, né? Como a senhora já falou, sou eu que lanço a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Sou eu que vou lá para expulsar, para pregar, para orar pela pessoa, mas eu sou dependente do Senhor, é Ele quem vai fazer, né? Então, quando a gente entende isso, a gente não olha para a nossa dificuldade, para a nossa pequenez, né? A gente vai no nome de Jesus, né? É verdade. Glória a Deus, muito bom, viu? Eu sei também que muito mais do que dificuldades, minha irmã, a gente tem muitas alegrias nesse ministério, né? Pregar a palavra de Deus é tão glorioso, é tão maravilhoso, né? A gente percebe que a senhora é uma mulher que não dá desculpa para pregar o evangelho, porque a senhora poderia também dizer assim, não posso, eu tenho o meu comércio, eu tenho o meu esposo que é cadeirante, então assim, o Senhor vai entender, mas a senhora mesmo assim se coloca à disposição. E eu queria que a senhora compartilhasse com a gente, minha irmã, as alegrias de servir ao Senhor, um testemunho
testemunho que aconteceu ou na base missionária, a senhora já contou um, mas que a senhora, acredito que a senhora separou mais um para contar, ou com a senhora, ou com alguém ali que foi na base. Fique à vontade para testemunhar. Com certeza, né? A primeira alegria é que quando a base multiplicou, a minha base, foi Sim, minha filha que foi liderar, né? que A outra bênção. base. E Aham. até hoje essa base é como se eu fosse também ainda líder. Eu me preocupo. Às vezes eu lembro, assim, sexta-feira, 10 horas da noite, Beluma, era a tua base que tinha que limpar a igreja hoje. Aí pronto, se a gente não mandou, se não organizou, aí fica assim, sofrendo. Então, a base que a minha filha lidera, assim, eu ainda tenho uma certa responsabilidade, né? Sim, Mas saiu da minha, estava grande que e a gente bênção. multiplicou as alegria. E a Sim. minha filha com 15 anos, um dia ela olhou para mim e disse, mãe, eu quero ser igual a senhora. E com a glória de Deus ela tá Glória a Deus. comandando, né? Aham. A base, com a ajuda dos outros irmãos, né? Porque a gente não faz trabalho sozinho, né? Sim. A base é um grupo, um vai ajudando o outro. Também tem o grupo de adolescente, né? Eu cheguei com ela e falei, olha, eu tô com um sonho. Eu tô com um sonho grande. Eu tenho muitas clientes jovens, adolescentes, meninos, que a gente precisa ajudar, pregar o evangelho. Aí eu falei, eu convido e tu cuida. Aí ela, tá bom, mãe, eu vou cuidar. Então, tem esse grupo também, que eles já estão atuando na igreja, alguns já estão louvando. Então, é alegria, né? A outra alegria é sobre uma irmã, que ela era uma vendedora de cosmético, e ela ia vender. E era uma pessoa de Deus, ela só faltava mesmo conhecer Jesus, mas ela era uma mulher de Deus. E Uhum. ela estava enfrentando, né, uns problemas, ela começou a conversar comigo. Aí o que eu falo para a pessoa? Eu tinha um problema, eu fui buscar onde? Para resolver. Fui buscar em Jesus. E Sim, é isso que eu faço com as pessoas, né? Às vezes tem gente que não entende, né? A irmã está manipulando, fazendo a cabeça. sim, Já ouvi até de alguém dizer, tem que ter cuidado com ela, né? Porque eu vou mostrar a solução para a pessoa, é Jesus, eu não posso resolver o sim. problema dela. Comecei a conversar com ela, ela começou a participar da base, o nome dela é Glória. Uhum. Ela é uma serva muito humilde, estou contando isso aqui tudo para a glória de Deus. Sim. A Glória é muito humilde, uma serva muito humilde. Aí a Glória participou da base, a Glória aceitou Jesus, a Glória trouxe a família dela, trouxe o esposo, trouxe a mãe, Glória a trouxe a filha. Deus. Depois a Glorinha foi dirigir foi ser líder de outra base. Bênção. Só que eles moravam num bairro que eles tinham carro, mas quem não vinha de carro era 2 ônibus. Agora não, tem o linhão, agora o ônibus passa lá, mas antes era Sim. 2 ônibus. E a mãe dela, já bem de idade, a irmã Nazaré, ela era tão feliz em servir a Deus que ela não esperava vir no carro com eles. Quando eu chegava na igreja, a irmã Nazaré já estava na igreja. Ela pegava 2 ônibus e vinha. Só que chegou o tempo, né, que elas pensaram já em servir ao Senhor, porque tinha uma igreja lá perto. Uhum. Era um ponto alugado, mas tinha uma igreja lá no bairro. Elas começaram a falar que já iam, né? E a gente com muita saudade, mas sabendo que era para o bem da obra, né? Sim. Começaram, a Glorinha foi, falou com o pastor, e a irmã Nazaré ainda ficou vindo, assim, e na base. Mas de repente a irmã Nazaré sumiu. E aí eu olho o status da Glorinha, eu vejo lá a irmã Nazaré com uma base. Nada. A família, os Olha netos. só. Aí eu chamei a minha filha, Veluma, que negócio é esse, Veluma? Olha aí, irmã Nazaré, com ciúme, assim, porque eu queria isso, mas ao mesmo tempo a gente ama a pessoa que está na base e não quer que vá, né? Sim. Veluma, que negócio é esse, irmã Nazaré? Está com uma base grande. A Veluma, mãe, se alegre, fique alegre porque ela está prosseguindo o trabalho. Aí sim, né? Eu reconheci que a irmã tinha, até hoje, a base está funcionando, o nome da base é Maranata,
E Glorinha e esposo tiraram a igreja do aluguel, tinha um terreno na frente da casa deles, juntamente com a igreja e com a ajuda dos irmãos, construíram uma igreja e lá eles estão servindo ao Senhor. Que bênção. Uma vez, tem oração meio-dia, tudo lá está funcionando para a glória do Senhor. Então, essas são as alegrias, né? Sim. Muito. E meu esposo também, a alegria do meu esposo, né? Dele ter entendido, né? Entendido a palavra. Isso é uma coisa assim que, é como eu digo, tudo que eu faço é pouco, pelo que o Senhor faz por mim, fez por mim. Então, enquanto eu tiver força, eu estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, minha irmã. São muitas, né? Se a senhora fosse contar tantas alegrias que a senhora já viveu, eu tinha passar aqui a noite, né? Contando. Mas já deu para perceber, né? Como é bom servir ao Senhor, como é bom se colocar à disposição dele. A gente tem muitas alegrias, porque a alegria do outro, né? Que a gente pregou, que a gente falou, é a nossa alegria, né, minha irmã? A senhora viu isso acontecendo e vai ver muito mais ainda, né? Porque Deus tem muito para fazer ainda através da senhora. A gente já está indo quase para o final do programa. Eu gostaria que a senhora falasse com as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre ser líder, sobre estar engajada na missão de Deus, que a senhora deixasse uma palavra de incentivo para todas essas pessoas. Assim, eu quero dar, assim, um parecer. Por exemplo, quem já é líder de base, não desanime. Olhe, peça, né? Eu, quando passo um mês que não vem uma pessoa nova na minha base, eu falo, Senhor, eu quero alguém, manda alguém para a minha base, manda alguém nova, porque a base não pode ser só os irmãos. O objetivo da base é evangelizar. Então, irmã, Deus, ele vê o nosso coração. Sim. Se eu tenho desejo que essa pessoa venha, se eu tenho desejo de cuidar dessa pessoa, de ensinar essa pessoa, com certeza ele vai mandar. Então, não desanime. Se a sua base está fraca, se não tem visitas, vá, né? Vá à luta. Ore, faça jejum, convide as pessoas, né? E o primeiro lugar é o coração, é o desejo. Sim. Senhor, eu quero novas pessoas para a minha base. A gente tem que sempre estar pedindo, porque ele envia. Ele envia porque ele envia para a minha base. E eu tenho certeza que funciona. E que, né, sempre falo assim, né, que o que eu disse, né, a respeito de pregar o evangelho. Ai de mim, né, ai de mim, se eu não pregar, né. Jesus, o mandamento é, né, ide pregar o evangelho a toda criatura, né, quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que ir, né? Nós já aprendemos que esse ir é indo, né? É no nosso dia a dia. Uhum. Então, é ir pregando e ensinando. Sim. Tem que ensinar o que Jesus ensinou. Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, esse é o verdadeiro discípulo. Tem cruz? Vai ter cruz? Tem, mas ele vai nos ajudar a carregar. Vai ficar bem leve, né? As cruzes ficam mais leves com a ajuda de Jesus. Né? Então, o que eu quero dizer para todo o Baixo Amazonas é que não desista, continue firme. E esse é um projeto bom, um projeto ótimo. Se a gente colocar em prática, vai funcionar, vai dar certo. Amém. Que não seja só no Baixo Amazonas, né? Porque a senhora esse programa vai ao ar para todas as regiões e até fora do país também, em nome de Jesus, né? Que seja um projeto que abranja outras regiões para a glória de Deus, minha irmã.
né? O seu testemunho com certeza vai falar muito alto aos corações de cada pessoa que nos assiste, viu? E uma palavra que a senhora estava dizendo aí, Jesus disse, né? Ide, ensinai, né, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né? E aí lá no finalzinho do capítulo 28, ele diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, o nosso papel é ir e confiar que o Senhor está conosco, né, minha irmã? Assim como Ele está com a senhora. Minha irmã, eu quero te agradecer, viu, por ter aceitado esse convite, agradecer por esse testemunho tão poderoso que falou muito alto ao meu coração e com certeza vai falar ao coração de cada pessoa que vai assistir. Eu creio que vai gerar muitos frutos para a glória de Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida da senhora. Antes da gente fazer uma oração aqui, se a senhora quiser dar as últimas palavras, mandar o seu abraço, o seu carinho para as pessoas que assistem, para sua base, né? Para sua família, fique à vontade. Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a Deus pelo meu esposo. Meu Amém. Esposo nunca me impediu, que eu, mesmo agora, nunca impediu que eu fizesse a obra. Amém. Ele sempre me liberou, não reclamava, sempre me deu força, né? Quero agradecer pela vida do meu filho, né? Que foi o nosso ajudador aqui. Amém. E a sua esposa, Andressa, que eu gosto muito, meus netinhos. E a Veluma, o Edclay, também é meu genro, que é presbítero, que ajuda lá na igreja, que eu congrego. Meus irmãos da minha base, da base Frutificar, Amém. Da base Renascer, que é lá do bairro, os irmãos da Igreja de Conquista. Eu sempre falo na base, vocês são minha segunda família. Amém. Né? Eles são mesmo, de coração, minha segunda família. Agora também eu quero mandar abraço para meus irmãos de sangue, minhas irmãs, meus os sobrinhos, que estão tudo lá também, vão assistir, minhas cunhadas, que Deus possa estar abençoando ricamente. E todos que estão assistindo aí, meu abraço. Que Amém. Deus possa estar cuidando de cada um de nós. Amém. Minha irmã, nossa oração é que o Senhor continue presente na sua vida. Agradeço a Deus também pela sua vida, pela sua família, né? Pelo seu filho que nos ajudou. Que Deus abençoe poderosamente, viu? Toda a família, todos os liderados, né? Todas as pessoas que estão com a senhora. E a você que nos assiste, né, que esse testemunho possa ter tocado o seu coração, que você não esqueça do ide do Senhor, né? Ele nos disse para pregarmos o evangelho a toda criatura. É a nossa missão e nós estamos engajados na missão de Deus. Então que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Não esqueça que o Senhor está com você em todo o tempo. O nosso papel é ir, o Senhor estará conosco, que o Espírito Santo fará a sua obra. Não esqueça de compartilhar esse programa, né, com outras pessoas. Vai comentando aí, vai curtindo, no nome santo de Jesus. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela vida da diaconisa Francinete, Senhor, uma serva tua que o Senhor levantou num tempo difícil, meu Deus. Ela tinha situações, ó Pai, que buscou aos médicos, ó Deus amado, mas o Senhor foi o seu médico por excelência, o Senhor a curou, o Senhor a restaurou, meu Deus, e o Senhor fez dela uma grande missionária. Obrigada, meu Deus, pela vida da tua serva, Senhor. O Senhor também nos chamou para sermos missionários nessa terra, meu Pai. Que nós, Senhor, entendamos a nossa missão, que nós entendamos o nosso papel e não tenhamos medo, meu Deus, mas que nós possamos entender que o Senhor vai à nossa frente e que não há alegria maior, Senhor, do que gerar vidas para o Senhor, do que gerar discípulos para o Senhor. Usa cada um, meu Deus,
cada vida que nos assiste nessa hora, que a chama da missão, meu Deus, possa queimar nesse coração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. Amém.